crescimento da demanda, alguns clientes precisam aumentar suas produções sem possibilidades de ampliar suas instalações e realizar projetos visando o aumento de eficiência de linhas já instaladas foi a alternativa mais viável. Outros sofreram com a redução da demanda e aumentar a eficiência das linhas foi a solução para permanecerem ativos, mantendo a capacidade produtiva com menos recursos. Para explorar esse assunto, Luiz Pino traz o tema FIP, Fast Improvement Process, para ganhos imediatos de eficiência para linhas de invase. Engenheiro elétrico com 30 anos de experiência na indústria de bebidas, Luiz é gerente de treinamento técnico e service da KHS, responsável pelo Brasil e América Latina. Luiz, seja bem-vindo. Olá. Olá a todos, boa tarde. Olá, boa tarde. Já estão me vendo aí? Sim, estamos vendo. Boa palestra, seja bem-vindo. Eu teria que compartilhar a minha tela aí, né? Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Eu estou com uma tela... Não, né? Agora sim, tá? Muito bem, muito bem. Então, bem-vindo a todos, obrigado pela participação. Sabe que o desafio nosso aqui vai ser grande, porque é um monte de feras aí que já apresentaram, então a gente torna a responsabilidade maior, mas assim que eu gosto, porque o importante é que o desafio seja grande, senão não tem graça. Então, nós vamos lá. Boa tarde a todos, eu sou o Luiz Pino, da KHS. Eu já tenho aí, como ela falou, 30 anos de experiência na linha em vase e na área de automação, que eu sou engenheiro eletrônico, especializado em automação, já vai para 35, para 36 anos. Então, dentro dessa grande demanda que a gente está tendo aqui, vocês veem, diminuição de peso de tampa, diminuição de peso de garrafas, quantidade de produtos maiores. Então, os desafios para os engarrafadores só vão aumentando, Então, ainda entrou essa parte de pandemia. O que aconteceu? Aumentou mais o desafio. Então, nós estamos trazendo essa ideia, esse conceito, essa filosofia, esse mindset, que é o FIP, Fast Improvement Process, que nada mais é do que ganhos imediatos de eficiência nas linhas de invase. Por quê? Existem muitas coisas que se podem fazer, mas a gente precisa de resultados rápidos, a gente precisa ter resultados, trazer ganhos, redução de custo, aumento de produtividade, para poder continuar e seguir em frente, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai apresentar aqui do FIP. É um processo que qualquer um pode fazer, desde que você entre dentro da filosofia, do mindset disso aí, é como o do Kaizen, do melhoria contínua. Então, você tem sempre que estar buscando oportunidades de ganho. Então, eu, com a experiência da KHS ao longo desses últimos 30 anos aí, eu vou trazer, então, a nossa visão sobre isso aí. O que nós podemos fazer? Então, muito bem. Então, seguindo aí, o primeiro conceito que a gente tem que falar é sobre produtividade. Então, nós estamos falando aqui de ganhos de produtividade. E a produtividade nada mais é do que o output pelo input. Ou seja, o output é tudo que eu estou produzindo e estou colocando para o mercado para vender, que vai me gerar renda. E o input é tudo que eu preciso ou eu gasto para produzir aquele produto lá no final. Então, existem duas opções aí para a gente nesse momento, tá? Quando eu tenho alta demanda, por incrível que pareça, nesse período de pandemia, a gente teve muitos clientes, muitos mesmo, que nos relataram que eles nunca tiveram tanta demanda quanto agora. Então, seja em várias áreas aí. Então, teve um pessoal que precisa de demanda, precisa de produção. E mesmo com as limitações da pandemia, e que piorou ainda a situação de continuar investindo, continuar trazendo técnico, mantendo as linhas, ele precisa aumentar a sua produção, que é aumentar o seu output. E com isso eu ganho a produtividade. Por outro lado, teve também, devido a essas condições novas de mercado, teve o pessoal que não precisa de produção. Eles têm baixa demanda. E nesse momento de baixa demanda, o que o pessoal tem que fazer? Eles têm que sobreviver.
Então, para sobreviver, o que você precisa fazer? Você precisa fazer a redução de custo, que da mesma forma você aumenta a produtividade. Então, esse é o conceito. Para quem precisa de demanda ou para quem não precisa de demanda. Então, o segredo é você fazer um FIP, um Fast Improvement Process. Quantos FIPs eu posso fazer? Quantos você quiser, quantas vezes precisar. Porque redução de custo e ganho de produtividade, você sempre vai precisar. Muito bem. Então, como que, da nossa história aqui na KHS, a gente vem fazendo a parte que nós chamávamos antigamente de auditorias de linhas. O que é? Nós vamos lá em linhas, engarrafamento, e analisamos a linha medindo, avaliando tudo o que está instalado, e se isso está representando o projeto, se está de acordo com o projeto e qual foi o desvio em relação ao projeto. Porque o projeto, basicamente, seja KHS ou qualquer outro fornecedor, existe um departamento atrás que está pensando, está analisando. Então, se você segue o projeto, sua chance de sucesso é muito maior. Então, basicamente, o que a gente fazia nas auditorias era a gente buscava todos os pontos que estavam fora do projeto. E você vê que a gente tem atuado aí no mundo inteiro, até lá do outro lado do mundo, lá a gente já fez, tá? Então, inclusive no Iraque, até fui eu mesmo que estive lá no Iraque, tá? Então, a gente tem que buscar oportunidades. Então, como que nós fazemos isso com essa experiência que nós fizemos? Basicamente, a gente descobriu condensou três grandes causadores de perda de eficiência, e isso baliza quando eu vou fazer um Fast Improvement Process, porque eu tenho que achar onde ganhar produtividade ou onde reduzir custo de uma forma rápida, dentro de um período muito curto. Então, o primeiro caso que eu preciso, que eu sei que causa perda de eficiência numa linha, é o gráfico V. Não o gráfico V em si, mas a não estar de acordo com o gráfico V do projeto. Então, se eu tenho uma máquina que está rodando fora da velocidade planejada dela, isso vai te causar uma perda de eficiência. Então, esse é um dos pontos que a gente sempre tem que levantar quando faz uma análise dessa. O segundo grande ponto que a gente tem que ver é a disponibilidade de máquinas. O que quer dizer disponibilidade? Disponibilidade é um número que vem da manutenção, que é dado em função do MTTR e MTBR, traduzindo, tempo médio de bom funcionamento e tempo médio de reparo. Ou seja, qual o tempo médio que a máquina ficou parada, qual o tempo médio que a máquina ficou produzindo. A disponibilidade vai me dizer quanto tempo a máquina está disponível para produzir sem falha própria. Ok? Então, as máquinas fora da disponibilidade padrão, referência, vão causar perdas de eficiência na linha. Tá? Pode ser por uma série de motivos, pode ser por insumo, pode ser por manutenção, ou pode ser por uma falha original da máquina, mas isso você vai ter desde o começo. Se ela já atingia uma disponibilidade correta e não está mais, então é um desses dois, ou é insumo, ou três, vamos dizer assim, ou insumo, ou manutenção, ou manutenção. Muito bem. E o terceiro grande ponto de destaque é a acumulação. A acumulação que é dada nos transportadores entre duas máquinas. Então, os transportadores têm uma importância extremamente relevante quando você está falando de eficiência de linhas. Tá? Pode não parecer, mas é importante. O transportador é uma parte muito significativa dessa perda aí. Tá? E existem dois tipos de transportadores. O transportador que só serve para alinhar para entrar na máquina ou para descarregar uma máquina, que são os transportadores funcionais, e o restante é transportador de acumulação. Esse sim vai dar acumulação. Tá? Então, ó, gráfico V das centenas de auditorias que nós fizemos, 90% das linhas estavam com ou uma ou mais máquinas fora do gráfico V. Acumulação, nós tínhamos problema na acumulação, porque ou diferença de velocidade, porque se trocou o motor, ou porque foi feita alguma implantação de uma garrafa nova com um novo diâmetro, que isso vai influenciar em 95% das linhas. E em 99% das linhas nós tínhamos problema de disponibilidade da máquina. Ela estava abaixo do que deveria ser. Então, esses três fatores são extremamente significativos para a nossa
análise, tá? Então, quando a gente vai fazer um FIP, eu vou prestar bastante atenção, porque aqui, com certeza, eu tenho chances de ganhos, tá? Muito bem. O grande detalhe desses três grandes fatores são que eles estão totalmente interligados, tá? Então, por exemplo, a acumulação, como que é determinada a acumulação? Ela depende da sobrevelocidade da máquina da frente. Por quê? A sobrevelocidade da máquina da frente ela tem que esvaziar ou encher o pulmão, ou seja, recuperar esse pulmão quando a situação volta ao normal, tá? E o pulmão, a acumulação, é usado quando a máquina para. Então, o MTTR da máquina, o tempo médio de parada da máquina, me determina qual o tamanho da acumulação. E a sobrevelocidade me determina quão rápido eu recupero essa acumulação. Então, se eu tiver pouca sobrevelocidade nas outras máquinas, além da máquina líder, que é a máquina que puxa a linha, que lidera, que define a velocidade da linha, eu vou demorar muito para recuperar a minha acumulação. Então, não adianta ter muita acumulação. Se eu tenho uma sobrevelocidade muito alta, então eu recupero minha acumulação mais alta. Então, eu posso ter um transportador de acumulação maior para ter mais tempo de acumulação. E, da mesma forma, o tempo médio de bom funcionamento, ele não pode ultrapassar o tempo de recuperação desse pulmão. Aliás, ele tem que ser a metade. Tá? Eu tenho que recuperar o pulmão na metade desse tempo. Então, toda essa interligação desses três fatores é muito importante. E aí reside, vamos dizer, 80% das oportunidades que tem quando você faz um FIP numa linha de engarrafamento, seja de que fornecedor for. Tá? Então, nós temos que ter isso bastante em consideração. Muito bem. Além disso, nós pegamos esses dados que a gente vem trabalhando aí, dessas auditorias. Antigamente a gente chamava auditoria, agora são FIPs. Tá? Então, o que nós fazemos? Levantamos um pareto de quais eram os maiores causadores de parada nos equipamentos, na máquina líder, aquela máquina principal que define a velocidade da linha. É lá que se mede a eficiência da linha. Então, nós pegamos aí primeiro com a linha de vidro. Vamos ver o que acontece na linha de vidro? Olha, quem é o líder aqui, ó, com 26% das paradas? Transportadores. Seja de garrafas ou latas vazias, seja cheias, a gente mesclou os dois, tá? Então, segundo, vem outras máquinas lá, mas não é tão importante, tá? Mas aqui, nesse momento, não é tão importante nesse momento que nós estamos falando, mas, por exemplo, para a linha de vidro, é a enchedora. E faz sentido, porque ela está ali mais envolvida com a qualidade da garrafa, tampa, colocação e tudo mais. Bom, então, lembrem-se, linhas de vidro, o principal causador de paradas da máquina líder, que perde eficiência, são os transportadores. Muito bem, vamos ver agora uma próxima linha, linha 7. Vamos ver, qual que vocês acham que é? Transportadores, com 24,5%, praticamente a mesma coisa, tá? Segundo lugar, paletizadora, faz sentido também, porque o paletizador depende de pallet, de filme, de qualidade, uma série de coisas, então faz sentido. Depois, a embaladora, que depende bastante de insumos, e aí sim por diante, tá? Veja que aqui a enchedora está lá no final, tá? Tudo bem, isso para a linha PET. E faltou latas. Vamos ver em linha de latas? Tudo bem. Em linha de latas, o principal causador de paradas da máquina líder, da máquina que define a produção da linha, transportadores, com 36%, até um pouco a mais do que as outras linhas, tá? Depois vem a embaladora, enchedora, paletizadora. Aqui, a enchedora está envolvendo a enchedora, a lacradora, tá? Porque está num conjunto. Estou considerando a máquina blocada ali, tá? E faz sentido, ok? Tudo bem até agora? Estão me acompanhando? Levanta a mão. Não dá para levantar a mão. Responde aí no chat. Sim, está me acompanhando, tá? Responde aí, por favor. Muito bem. Então, afinal de contas, então, o que é o FIP? O Fast Improvement Process. Ele é dividido em algumas etapas aí, né? Primeira coisa que nós temos que fazer é identificar as principais perdas. Então, você tem que fazer isso de uma maneira, vamos dizer, científica, usando uma metodologia. Qual a metodologia que normalmente a gente aplica?
as referências dadas pela DIN 8782 e 8783, que rege as informações de uma linha de invase, tá? Então, a gente segue essa referência, essa metodologia, como medir, como avaliar e tal, tempos e tudo mais, a gente segue isso aqui. Então, é uma metodologia comprovada e que funciona. Muito bem. A partir daí, vem mais uma grande sacada, que além de a gente fazer uma análise da experiência dos auditores, da experiência do pessoal que está fazendo lá o FIP, nós também vamos utilizar um software da KHS, no caso, quando a gente faz o FIP, né, que a gente simula as eficiências de linha. Então, o que me determina isso aí? Eu vejo quanto em cada oportunidade de melhoria que eu tenho, quanto que eu posso ganhar, qual é o meu payback. Tá? Isso é importantíssimo. Depois disso, a gente vai atuar diretamente, isso tudo durante o FIP, tá? A gente já promove ações na base das simulações. Ou seja, eu identifico, eu simulo e vou atrás da solução. Ou seja, aquilo que eu posso já fazer, sem necessidade de grandes investimentos, sem necessidade de esperar a chegada de peças e sem a necessidade de trazer grandes movimentos aí, nós já executamos durante o próprio FIP. Por isso que é importante o FIP ser feito com quem está fazendo o FIP, o fornecedor, normalmente, do equipamento, e o pessoal da linha, tá? Do engarrafador, que vai ser um trabalho junto, e aí você tem que definir, vamos alterar ou não, vamos executar. E onde estão, normalmente, 80% dos ganhos estão nos transportadores, a oportunidade disso, ajustar a velocidade de máquinas para ajustar elas ao FE gráfico. Às vezes não é possível por causa de alguma demanda maior ou não, mas muitas vezes sim. É só realmente balancear ou ajustar o V gráfico da linha, tá? E disponibilidade de máquina, que talvez ser livre pode ser que seja alguma coisa de insumo, operação, aí você entra com uma ação ali para fazer uma correção para conseguir elevar essa disponibilidade. E o que não der, aqui normalmente se ganha 5%. Pode chegar a mais, mas eu diria que durante um FIP é possível chegar a 5% com segurança, só fazendo isso, sem fazer mais investimentos na linha. E o FIP, lembre-se, é oportunidade de redução de custos e oportunidade de ganho de produção, porque eu estou atendendo quem precisa de demanda ou quem não precisa de demanda, tem que reduzir custo. E uma vez que eu fiz tudo isso aí, o que sobrou, aqueles pontos que foram identificados, eu também, usando minha simulação aqui, eu posso determinar e ajudar a calcular qual é o payback e qual é a vantagem, qual é a prioridade de investimento que você pode fazer, se vale a pena fazer ou não. A gente já chegou em várias conclusões ao longo dessas várias auditorias que nós fizemos, que se tinha uma ideia de que se fazendo isso resolvia, fazendo outra coisa resolveu até mais. Então, isso é realmente interessante, e saber quanto que você vai ter de ganho é importantíssimo para você fazer. Muito bem. Para a gente não ficar somente na teoria, somente no mental, vamos trazer para o músculo isso daqui e vamos falar sobre um caso real, mostrando como é que funciona uma simulação de linha. Tá? Eu peguei aqui um caso de uma linha nova, uma linha quase nova, já está instalada faz tempo, é um padrão de linha que chama-se Block Design. Então, eu tenho aqui sopradora e enchedora blocadas, tá? Eu tenho uma rotuladora aqui, eu tenho uma embaladora, e aqui é só um transporte de pacotes levando para o paletizador e a envolvedora. Então, todas essas máquinas aqui estão na mesma sobrevelocidade, no caso aqui, 32.400 garrafas por hora. A enchedora e sopradora, 27.000 garrafas por hora. Pode-se dizer que seja garrafa de 2 litros, que é uma velocidade típica, tá? E onde está a única acumulação dessa linha? Está aqui, tá? E é uma linha padrão aqui, com 2 minutos de acumulação e 20% de sobrevelocidade. É uma referência básica aí que tem. Claro, tudo é calculado, tudo depende do que você quer, mas isso é uma referência boa, tá? Então, considerando essa linha, nós vamos fazer aqui um exercício aqui de simulação, tá? Muito bem. Capacidade de 27.000, 2 litros, o turno de 8 horas, e vou fazer uma simulação em 20 turnos, ok? Então, qual é a capacidade da linha 100%? Se eu pegar 8 horas,
multiplicado por 27 mil vai me dar 216 mil garrafas. Guardem esse número, nós vamos precisar dele, tá? Então, a capacidade 100% da linha é 216 mil garrafas num turno. A gente sabe que nenhuma linha é 100%, então se tem até um índice de garantia que depende de qual projeto e tal, vai estar em 92, 90, 85, vai depender do projeto em si. Mas o importante agora é para a gente saber a referência, ok? Então, eu peguei aqui, nós gravamos um filminho com o nosso simulador, tá? Aqui estão colocados as máquinas da linha, eu vou até já disparar ele, tá? A sopradora e enchedora, depois eu venho aqui o pulmão da linha, rotulador. Então, a gente vem, sopradora, enchedora, inspetor de nível, acumulação, que aquela é a acumulação lá de 2 minutos que nós falamos. Aqui um transportador unifilar que não é acumulação, uma rotuladora, uma empacadora, esse transportador também não é acumulação, um transporte de pacotes, o paletizador, um transporte de pallets e envolvedor, e aqui já saído para o mercado, tá? Essa é a minha referência de uma linha, num simulador, ok? Então, eu vou pegar, aqui a gente pode ver que está com 27 mil a sopradora, que essa é a minha velocidade nominal da máquina. Se a gente vir aqui na enchedora, também 27 mil, porque é uma máquina blocada, tá? O inspetor também vai estar 27 mil. E agora a gente vem na rotuladora, 20% dá 32.400, ok? Perfeito? Muito bem. As outras máquinas todas vão estar com 32.400 também. Então, vamos começar a simular. Veja que o azulzinho está vazio, o verde está funcionando, o vermelho está parado, o amarelo está ocupada na saída. E aqui eu estou vendo qual é o status do meu transportador de acumulação. Então, aqui é totalmente cheio, aqui é médio. Então, aquele transportador ele tem que trabalhar 33% mais ou menos cheio, tá? Então, e eu vou ao longo do tempo. Nós temos tempo limitado, nós vamos acelerar aqui e vamos rodar os 20 turnos agora, tá? Então, está bem acelerado. Tá. Então, tá rodando. Vai terminar, ele me apresentou aqui. O gráfico verde aqui é a produção por turno, você vê que varia, e o vermelhinho é a média, tá? Então, vamos dar um zoom aqui no final e vamos ver. Aí me dá 202.200 garrafas, tá? Ok? Então, vamos ver, 202 mil garrafas, 202.200 dividido por 216 mil, que é aquele 100% lá da capacidade, e dá 93,5% de eficiência da linha, tá? Ok? Muito bem. Agora eu vou fazer algumas alterações na linha, tá? Para ver como que fica. Ó, eu vou reduzir a velocidade da rotuladora para 28.350, ou seja, 5% só. Ela está com problema lá, não importa qual seja, de manutenção, de insumo, tal. O pessoal reduziu para conseguir rodar. E vamos dizer que o meu paletizador lá está com a esteira desgastada na entrada, tal. Então, a disponibilidade dele de 98, que é o padrão dele, reduzido para 93 mil. Mas a velocidade dele continua nominal, tá? Ok? Então, só essas duas alterações, ó. Baixei aqui 15% a velocidade da máquina, então, e aqui a disponibilidade baixou 6%. Ok? Vamos simular? Muito bem. A única coisa que eu mudei aqui vai ser a velocidade da rotuladora, tá? Ela ficou para 28.350 e olha lá, 28.350, e lá no paletizador eu vou alterar ele para disponibilidade. Disponibilidade, lembra que eu falei que é MTTR e MTBF, tá? Tempo médio de parada e tempo médio de bom funcionamento. Olha lá, tá me dando 98%. Eu vou alterar aqui, eu vou aumentar esse daqui, ó, ou diminuir o tempo médio de bom funcionamento e aumentar o tempo médio de parada. Vai ficar lá 92 e alguma coisinha, 92,17 lá. 92,02. Ok? Só essas alterações aqui. Numa linha, num caso real, tem muito mais alterações. Então, já vamos acelerar para ver quanto que dá, para a gente conseguir manter nosso prazo aqui. 20 turnos, vai me dar o gráfico, eu poderia acompanhar aqui o estado de acumulação e tudo mais. Então, você vê as oscilações da linha e a média. Então, vamos lá ver quanto que dá a média, tá? Vamos ver a média. A média está com 187 mil, mais ou menos, 187.200, tá? Ok?
Então, vamos ver quanto que isso... 187 mil redondo, tá? 216 mil me dá 86,5% de eficiência. Ou seja, caiu 7 pontos percentuais na eficiência da linha. Somente com aquela baixando a velocidade de uma máquina e disponibilidade de outra máquina. Veja, 7 pontos. Se eu vejo, porque se a rotuladora não tem nenhuma limitação mecânica, nada que eu preciso de uma peça e trocar, eu posso trabalhar talvez no ajuste, durante o setup não foi feito um ajuste tão bem, trabalho nisso aqui, eu posso ganhar, e lá no palisador também, eu posso ganhar 3 aqui, 5 lá e tal, e fazer essa mescla. Então, esse é basicamente o que a gente vai fazendo, item por item, ok? Então, cada oportunidade de ganho que eu tenho, eu descubro onde tem e o que eu posso fazer e comprovo quanto que eu vou poder ganhar com essa ferramenta excelente que eu tenho. E esse daqui é o nosso chamado FIP, Fast Improvement Process. Ok? Então, eu acho que eu fiquei dentro do tempo, né? E agora, então, eu abro para perguntas e vamos ver lá o que o pessoal está perguntando aí. Olá, Luiz. Tudo bem? Parabéns, tudo bem? Parabéns pela apresentação, Obrigado. muito boa, muito clara, né? Obrigado. Muitos elogios por aqui. Ah, que Parabéns. legal. Ufa! Ufa, que bom, né? Que bom. Não tinha dúvidas, vou ser sincera, né? Bom, na sua opinião, Luiz, os pulmões são um problema para a eficiência? É possível eliminar os pulmões? Sim, é possível eliminar os pulmões desde que você aumente a disponibilidade das máquinas. Por que se pode bloquear as máquinas? Porque com os novos conceitos, nova tecnologia e tal, foi possível aumentar a disponibilidade da máquina. Porque se você não tem pulmão, a eficiência da linha é a multiplicação da disponibilidade de uma máquina vezes a outra, vezes a outra, vezes a outra, vezes a outra. Então, imagina, se você tem 90% de disponibilidade, 90% vezes 90% vezes 90%, põe 7 máquinas, você já está lá com 60%. Então, você tem que subir a disponibilidade da máquina, tá? Então, como que você sobe a disponibilidade da máquina? Com a tecnologia, né, que é embarcada na máquina, e com manutenção. Então, o custo de uma linha blocada, que depende só de um pulmão, está em garantir a disponibilidade das máquinas. Garanta a disponibilidade das máquinas, sua linha blocada vai trabalhar em alta performance sempre, tá? Sempre. Então, qual que é mais barato? Aumentar a disponibilidade da máquina ou aumentar o pulmão? Existem estudos que comprovam que aumentar a disponibilidade da máquina é mais barato, tá? Então, o pulmão funcionando bem é excelente. O pulmão não funcionando, por causa de algum outro problema, é problema. Tá certo. Vou passar para o Carlos, que ele tem várias perguntas aqui. Ok. Oi, Luiz, tudo bem? Parabéns pela apresentação, hein? Obrigado, Carlos. Deixa eu te falar aqui, ó. Para começar, o Marcelo Petramani, a Bembev, Grande Marcelo. Ele pergunta para você, Luiz, na sua opinião, a automação e balanço de linha não seria um quarto fator de impacto? Então, se você... eu concordo plenamente, Marcelo, só que o que eu considerei, se você não tem o gráfico V, você não está balanceado a linha. Então, o balanço está dentro do gráfico V, tá? E também, se a disponibilidade de uma máquina está reduzindo o que você está produzindo, também está gerando um gargalo. Você também não está balanceado, tá? Então, o balanceamento é a base essencial, é o todo. Ele é o todo. Os 3 fatores estão embaixo do balanceamento da linha, tá? Então, gráfico V influencia, disponibilidade de máquina influencia e a acumulação mal trabalhada também influencia o balanceamento. Então, o segredo é colocar no balanceamento correto. O Marcelo tem razão. Ele sempre teve, né, Marcelo? Faz tempo, né? Luiz, mais uma pergunta aqui. Luiz Roberto Teixeira Rodrigues. Consigo realizar melhorias significativas em um projeto defasado? Sim, claro, sim, claro. Mesmo, aí você tem que considerar o seguinte: qual é a necessidade que você tem da sua máquina? Você vai trabalhar com uma garrafa mais leve, um finish menor e tudo mais, você tem que ver qual que é a capacidade da sua máquina, qual a condição original da máquina, certo? Se ela tem condições de manejar aquela condição nova. Se não tem, você tem que fazer um upgrade. Mas supondo que você
não alterou embalagens e tudo mais, sim, só você tem que fazer retomar as condições originais do projeto. O que é? Gráfico V, disponibilidade de máquina e acumulações. Volta isso ao padrão, você tem o balanceamento correto, você vai ganhar, com certeza. Já pegamos linhas antigas, tá? Muito antigas. Então, você sabe que a Parque Fabril brasileiro, na área de engarrafamento, tem, em média, 17 anos, tá? Isso foi dentro de uma pesquisa que a gente fez. Então, você tem mais antigas e mais novas. Então, dá 17 anos. Então, você tem que... Isso a gente enfrenta dia a dia. E tem, sim. Tem como fazer, com certeza. Luiz, antes da próxima pergunta, parabéns aqui para você, do Felipe Frederico, Letícia Paim, Luiz Robi e o Grande pessoal. O Guilherme Magalhães diz que Legal. Muito interessante comparação entre linhas e impactos. Sim, sim. O José de Oliveira, ele fala o seguinte: esse método é possível aplicar em qualquer linha e até no ramp-up de linhas novas? Sim, totalmente, totalmente, porque os conceitos de linhas, seja de qual fornecedor seja, eles são são linhas de engarrafamento, então eles respeitam, tanto que que existe a norma de IN para avaliar linhas, que é a mesma para todos. Então, esse procedimento, porque lembra que eu falei, isso é um mindset, né? Uma filosofia, uma ideia, tá? E essa ideia você pode colocar em qualquer linha, sim, sem dúvida, tá? Ele complementa só dizendo que o interessante é que, para esse tipo de trabalho, você aplica alguns conceitos básicos de dimensionamento de linha. Claro, claro. A base é o seguinte: projeto, gente, projeto. Existe qualquer fabricante, por exemplo, a KHS lá tem lá uns 500, 600 engenheiros lá pensando, lá na Alemanha, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, Índia, China, todas as fábricas. Nós temos os caras pensando, os caras só fazem isso. Então, o que nós temos que fazer é respeitar projeto. Nós somos engenheiros, engenheiro tem que respeitar projeto, tá? Não pode inventar na hora. Tudo que você vai inventar na hora, a chance de dar errado é grande. Então, trabalhe com o projeto. Volte no projeto que a sua chance de dar certo é grande, tá? Então, essa é a mensagem. Então, as linhas têm... Só que a KHS tem 160 anos de tradição aí, pensando, tá? Então, tem um fundamento, tem uma lógica por trás. Então, vamos seguir. Todas as vezes que a gente não quis seguir, a gente se deu mal, tá? Então, a gente aprendeu. Ou você pode aprender pelo amor ou pela dor, tá? Então, pela dor, eu aconselho que você vai perder bastante dinheiro. Então, vai pelo amor, ou seja, considera que o projeto é a sua referência. Luiz, vou fazer mais uma aqui, só vou pedir desculpa para você e para o pessoal da audiência, que a gente está um pouquinho atrasado, mas como eu disse na apresentação anterior, as respostas são importantes porque o conteúdo é interessante, então a gente está deixando se alongar um pouquinho mais, tá? Sim, claro. André Aparecido Carriel, ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte: estou associando o FIP com o TPM, é errado? Não. O TPM é o seu dia a dia que você tem que fazer para garantir que o projeto seja seguido, né? Que a sua linha esteja rodando, suas máquinas estejam dentro da disponibilidade e tal. O FIP são eventos que você vai fazer para comprovar se o seu TPM está sendo bem executado. E se, não só isso, mas se você deixou passar alguma oportunidade de ganho. Provavelmente, se você fazer uma análise aí, nem todo mundo, nem todo engarrafador vai ter o transportador como o principal causador de problema nos paretos lá das análises que eles fazem, tá? E nós aqui fomos mais de 170 auditorias, então, e todas elas, na média, deram o transportador como um grande causador. Se você não considerar o transportador como uma máquina, provavelmente você vai deixar escapar alguma coisa. Então, FIP é um apoio ao seu TPM, você garantir que ele esteja na linha certa e tá coisa. E durante o FIP você vai encontrar grandes oportunidades de aprimorar o seu TPM. O José de Oliveira Júnior, ele complementa o que você está dizendo aí sobre o TPM. Ele fala que o Sim. TPM funcionando bem, você consegue dados como paradas, confiabilidade, ver gráfico, mas não consegue enxergar problemas de conceitos ou de layout. Sim, mas você tem as ferramentas para chegar, tá?
Então, aí seria interessante um treinamento para a sua equipe de conceitos de linha. Praticamente todos os fornecedores de equipamento têm, a KHS tem também, claro, conceitos de linha. Tá? Então, como se calcula um pulmão, como se calcula uma sobrevelocidade, qual o tamanho do pulmão que precisa, qual a disponibilidade ideal, tal. E aí, sim, com os seus dados que você vem apurando lá durante o seu TPM, você pode comparar com o que tem, porque você aprendeu a calcular. Então, pelo menos o treinamento da KHS, a gente ensina tudo. A gente ensina tudo mesmo. Você sai do treinamento sendo capaz de dimensionar uma linha, qual é o AV gráfico ideal, qual o tamanho do pulmão que você precisa e qual a disponibilidade ideal de cada máquina. Tá? Então, é treinamento, porque os dados estão lá. A única coisa que você tem que fazer é transformar os dados em informação, em conhecimento. Tá? Então, é plenamente possível. Todo o trabalho que você faz de levantamento, se você já tem o seu TPM coletando os dados para você, vamos dizer, minimiza a fase de levantamento, porque você já tem os dados, tá? Você já pode partir direto para avaliação. É muito interessante. Só faz uma verificação geral e vai na análise. O que está fora do projeto. Funciona? Funciona. Vamos terminar aqui, Luiz. Vicente Luiz Durazo, ele pergunta Grande Durazo. Se tudo tem a ver com manutenção. Não. Tem bastante a ver com manutenção, porque um dos grandes causadores de disponibilidade baixa é falta de manutenção. Mas tem a ver também com insumos, com operação e tal. Então, manutenção é um aspecto muito importante, mas quanto de manutenção você precisa aplicar para ter o melhor rendimento? Então, essa equação que você tem que trabalhar e o FIP ajuda você a fazer essa relação. Olha, eu estou perdendo aqui porque eu saí fora da referência aqui do meu projeto e que eu vou gastar um técnico durante a semana para me fazer o ajuste, para me trazer, ou eu faço uma manutenção completa de uma máquina aqui que eu vou subir a disponibilidade dela lá e vou investir 200 mil. Faz isso primeiro, ganha dinheiro e aí você faz a manutenção, entendeu? Então, primeiro ganha dinheiro, depois você faz a manutenção, porque colocar as máquinas no gráfico V e na disponibilidade é essencial, mas a acumulação, normalmente, é erro de velocidade, erros de ajuste e o investimento no transportador é uma esteira, é uma guia, tal, então é menor. Ajuda bastante a você ganhar dinheiro para pagar o seu investimento. Então, sim, faça a sua manutenção, compre peças, mas ganhe dinheiro primeiro. Se autopague, tá? Por isso que o nosso payback ajuda você a direcionar seus investimentos. Faça isso, você ganha tanto, você pode investir tanto aqui. É essencial. Compre, é importante, mas compre direcionado ao que você precisa, tá? E uma vez que você estiver em alto patamar, você vai ver que vale a pena manter o investimento de manutenção nas suas máquinas, tá? Vale a pena. Vamos lá, Luiz. Roberto Dietrich parabeniza você pela apresentação. Obrigado. Guilherme Magalhães também te dá os parabéns e pergunta o seguinte. Essa tem que ser rápida, hein, Luiz? Que nós estamos já estourando aqui. No caso dessa linha blocada PET, seria interessante ter um pulmão entre rotulador e empacotadora? Não necessariamente, porque já foi feito um cálculo, tá? Para colocar um pulmão ali, sai bem mais caro e o payback é muito mais longo do que você colocar uma rotuladora com uma capacidade maior, que tem uma disponibilidade, não capacidade de velocidade, mas que tem uma disponibilidade maior. Então, sai mais barato você ter uma máquina com disponibilidade maior do que ter um segundo pulmão, porque aí você vai ter mais um ponto que ninguém vai prestar atenção. Então, eu não recomendo. Esse um pulmão só é um desenho muito bom de linha e que realmente traz um maior benefício com menor custo, tá? Então, tem que fazer essa relação, mas os estudos que eu fiz não compensa, tá? Colocar um segundo pulmão. Luiz, só para finalizar, o Rodrigo Abdias... Grande Abdias. Dá os parabéns para você, excelente conteúdo, parabéns pela apresentação. A Letícia Paim também fala que é excelente apresentação. Luiz Caporrino, Fernando Pericino, Luiz Roberto Teixeira e mais um pessoal aqui. Então, Luiz, só para a gente terminar, muito obrigado pela sua apresentação. Parabéns, eu acho que pela quantidade de perguntas e pelos parabéns, foi realmente excelente apresentação. Muito obrigado, hein?
Legal. Me manda as perguntas, eu respondo cada uma. Ou fazemos a ideia do Paulo lá, que é excelente. Se quiser, a gente responde numa próxima edição, não tem problema. Ou me mande também, eu respondo pessoalmente, tá? Também, cada uma delas. Tá combinado, Luiz. Ô, Luiz, obrigada pela participação. Muito bom. Muito obrigado, gente. Obrigado a todos. Ai, valeu, muita gente conhecida aí. Não deu para ver todo mundo, mas pelos nomes eu vi que tem bastante gente conhecida. Muito obrigado. E precisando, me chame. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau.